Pensa comigo numa coisa. Imagine um piloto, um verdadeiro prodígio, daqueles que nasceram para isso, sabe? Desde pequeno, com uma habilidade técnica absurda, parecia que ele era parte da máquina. Tinha o talento, tinha o carro, mas, mesmo assim, faltava alguma coisa. Um elemento chave para a vitória que nenhum treino, nenhuma telemetria conseguia medir. E essa frase, "a raiva me cegou", forte, né? Foi exatamente o que esse piloto, o Alexandre, disse depois de uma corrida que foi um desastre completo. E é aí que está o nosso mistério. Como é que alguém com tanto talento, mas tanto talento, pode falhar de um jeito tão retumbante? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Então, primeiro ponto, para a gente entender o cenário. Alexandre era a própria definição de talento nato. Ninguém duvidava da capacidade dele. O cara voava na pista, desde o kart. Dominava a técnica como ninguém. Só que, quando o jogo ficou sério, na categoria principal, a realidade deu um tapa na cara dele. A pressão, os imprevistos, as coisas que fogem do controle, tudo isso começou a mostrar uma fraqueza que, olha que doido, não tinha nada a ver com a habilidade dele de pilotar. E para entender isso, a analogia é perfeita. Pensa no carro como as hard skills. É a técnica, o conhecimento de mecânica, a velocidade, é o que se aprende, o que se treina. Essencial, claro. Mas e o piloto? O piloto ele representa soft skills, controle emocional, saber se comunicar, ter resiliência. E aí que está o pulo do gato. Um não funciona sem o outro. Um piloto genial com carro quebrado não vai a lugar nenhum. E o melhor carro do mundo na mão de um piloto descontrolado, também não. E essa lição, para ele, não veio de um jeito fácil, não. Chegou da forma mais dura que existe. Um momento que os especialistas chamam de batismo de fogo, sabe? Um momento que obrigou o Alexandre a mudar tudo. Imagina a cena, corrida super importante, logo no comecinho um enrosco bobo com outro carro e pronto, rodou na pista. Mas o ponto principal é o seguinte, o carro estava praticamente inteiro, dava para continuar na boa. O problema não era a máquina, o problema estava dentro do capacete. As consequências foram, assim, imediatas. A frustração tomou conta de um jeito que ele começou a pilotar com raiva, de forma agressiva, querendo recuperar o tempo perdido a qualquer custo. O que aconteceu? Errou freada, tomou decisão ruim atrás de decisão ruim e no final terminou lá no meio do bolo. A derrota não veio por falta de talento, veio por uma falha total em gerenciar as próprias emoções. E é nesse ponto que a história do Alexandre sai da pista e entra na vida da gente. As soft skills são exatamente isso, são essas habilidades de comportamento, de emoção. Antigamente isso era visto como um plus, né? Um extra. Hoje, num mundo complexo como o nosso, imprevisível, isso se tornou peça fundamental para o sucesso. E não é achismo não, especialistas, organizações como o Fórum Econômico Mundial, tá todo mundo falando a mesma coisa. Existem 3 habilidades que são a base de tudo para a gente navegar nessa complexidade. São elas: autoconsciência, colaboração e pensamento crítico. Eram exatamente esses os pilares que o Alexandre precisava construir do zero. E determinado, ele começou essa transformação. Ele finalmente entendeu que não adiantava só aperfeiçoar o controle do carro. Ele precisava treinar o piloto. E aí começou um trabalho focado, deliberado, para desenvolver essas habilidades. E a ciência mostra que a base para essa virada de chave está em 3 áreas principais. Primeiro, a metacognição, que é um nome chique para pensar sobre como se está pensando, sabe? Observar os próprios pensamentos. Segundo, a consciência corporal. É perceber os sinais que o corpo dá, o coração que acelera, a mão que soa. E terceiro, o treinamento da atenção, a capacidade de manter o foco no que realmente importa. E vamos para Interlagos para ver isso na prática. Outra corrida é um incidente muito parecido. Ele é empurrado contra a barreira. Só que a diferença foi brutal. Dessa vez ele sentiu a raiva subindo, mas em vez de se deixar levar, ele reconheceu o sentimento. Ele pensou, opa, tô ficando frustrado. Ele respirou fundo e usou aquela adrenalina para se concentrar ainda mais. Isso é autoconsciência pura, em ação. É a base da inteligência emocional. É a habilidade de se entender tão bem a ponto de conseguir se gerenciar, principalmente na hora da pressão. A transformação não parou aí, não. Ele sacou que, por mais que estivesse sozinho no carro, a vitória é construída por uma equipe. E aí, no momento crucial da corrida, ele sentiu o volante meio esquisito, mais duro. O Alexandre de antes teria gritado no rádio, esse carro tá horrível. O novo Alexandre não. Ele descreveu a sensação com precisão para os engenheiros. Essa comunicação clara, precisa, isso é a essência da colaboração. Porque ele passou a informação certa, do jeito certo, a equipe conseguiu fazer o ajuste perfeito no pit stop.
Isso salvou a corrida. Ele basicamente potencializou a inteligência de todo o time. O que aconteceu na cabeça do Alexandre pode ser muito bem explicado por uma teoria do psicólogo Daniel Kahneman. Na primeira corrida, ele estava agindo no sistema 1, o modo rápido, instintivo, totalmente emocional. Na sua transformação, ele aprendeu a acionar o sistema 2, que é mais lento, mais analítico, lógico. Desenvolver soft skills, no fundo, é fortalecer a nossa capacidade de usar o sistema 2 quando a gente mais precisa dele. E então, veio o teste final. Uma corrida completamente caótica, daquelas que separam os homens dos meninos, onde todo o seu novo conjunto de habilidades, tanto as técnicas quanto as comportamentais, seria levado ao limite. Acompanha comigo a linha do tempo. A corrida começa com a pista seca, tudo normal, ritmo constante. Lá pela volta 15, o tempo vira de uma hora para outra. Começa a chover. E não é uma garoa, é um temporal. O caos se instala. Carro rodando, o piloto perdendo o controle, um cenário de pressão e incerteza no nível máximo. E foi aí que o resultado da transformação apareceu. Enquanto os outros estavam reagindo no pânico, no sistema 1, o Alexandre usou o pensamento crítico, a adaptabilidade, o sistema 2. Ele analisou a situação, ajustou a pilotagem e começou a navegar naquela pista escorregadia com uma precisão absurda. Ele não só sobreviveu ao caos, ele usou o caos a seu favor. E venceu. Agora, vamos trazer essa história da pista de corrida direto para o nosso dia a dia. Porque, no final das contas, as lições são as mesmas para todo mundo. A conexão é direta, pode reparar. A pressão da corrida é o prazo daquele projeto importante. A chuva que vem do nada é o nosso mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. A equipe de engenheiros é a nossa equipe de trabalho. E o piloto? Bom, o piloto somos nós, tentando navegar nesse cenário todo. Então, como a gente pode treinar para a nossa própria corrida? Existe um caminho, um método, que se baseia em 4 pilares. Começa com a cognição, para fortalecer o pensamento crítico. Passa pela individualidade, que é desenvolver essa autoconsciência profunda. Avança para a socialidade, que é a maestria da colaboração. E para quem lidera, culmina na consciência sistêmica, que é a capacidade de enxergar o todo. E o ponto final é este aqui. Não se trata de fazer um treinamento e pronto, acabou. A verdadeira mudança acontece quando essas habilidades deixam de ser um esforço e se tornam um hábito, um novo modus operandi que a gente integra no nosso comportamento de todo dia. Isso tudo nos leva à pergunta final. A história do Alexandre nos mostra que a velocidade, a técnica podem fazer de alguém um bom piloto, mas é o domínio de si mesmo, da colaboração, da adaptação que transforma essa pessoa numa lenda. Então, fica a pergunta: o que separa um bom profissional de uma verdadeira lenda, em qualquer área? A resposta talvez não esteja apenas no que se sabe fazer, mas em quem se consegue ser sob pressão.